para os amigos mesmo, que foram convidados, né? Então, temos um momento inspiracional com relatos de visitas virtuais que já aconteceram, né? Vai ter duas perspectivas, né? Dois tipos de visitas diferentes. Vamos estar apresentando a proposta da campanha de visitas virtuais. Depois a gente vai conversar um pouquinho de como puxar uma conversa. Não vai ser em grupos pequenos, vai ser mesmo no grupão mesmo com todos, né? Momento para a gente interagir junto. Vamos apresentar, né, alguns materiais para que nos ajude nas nossas conversas, né, nas nossas visitas. Vamos ter uma pequena avaliação e depois o encerramento musical, né? A gente está nesse momento. Então, agora vamos ter um momento devocional. Eu vou convidar as amigas e o amigo. Então, para o momento devocional, a gente vai convidar a Bia, o Daniel, a Lavínia e a Stephanie, que estarem entoando algumas orações, né, para nos inspirar, né, nesse momento. Bem? Eu peço que todos desliguem seus microfones, né, para a gente entrar no nosso momento de oração. Ó meu Deus, une os corações de teus servos e revela-lhes teu grande plano. Que sigam teus mandamentos e permaneçam firmes em tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços e concede-lhes o poder de te servirem. Ó Deus, não os abandones a si mesmos, mas guia seus passos pela luz do conhecimento e com teu amor alegra seus corações. Em verdade, tu és seu amparo e seu Senhor. Em verdade, tu és seu amparo e seu Senhor. Magnificado seja o teu nome, ó Deus. A ti, em verdade, pertencem os reinos da criação e da revelação. E, verdadeiramente, em nosso Senhor temos depositado toda a nossa confiança. Todo louvor a ti, ó Deus. És o Criador dos céus e da terra, e daquilo que entre eles está. E, em verdade, és tu o governante supremo. És quem nos criou, o Sapientíssimo. Glorificado és, ó Senhor. Tu, seguramente, reunirás a humanidade para o dia que, sem a menor dúvida, há de vir. O dia em que cada um haverá de se apresentar diante de ti, e em ti encontrar vida. Este é o dia do Deus uno e verdadeiro, o dia que tu farás aparecer, assim como a te agradar através do poder do teu mando. Tu és o soberano, o admirável Criador, o poderoso, o mais amado. Thy name is my healing, oh my God, and remembrance of thee is my remedy. Nearness to thee is my hope, and love for thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world
and the world to come. Thou verily art the all-bountiful, the all-knowing, the all-wise. Él es Dios, exaltado es Él, el Señor de la fuerza y la grandeza. Oh Dios, mi Dios, te doy gracias en todo momento y te ofrezco alabanza en toda condición. En la prosperidad toda alabanza es para ti, oh Señor de los mundos, y en su ausencia toda gratitud es para contigo, oh deseo de quienes te han reconocido. En la adversidad todo honor es tuyo, oh adorado de todos cuantos están en el cielo y en la tierra, y en la aflicción toda gloria es tuya, oh encantador de los corazones de quienes suspiran por ti. En la desdicha toda alabanza es para ti, oh tú objetivo de todos cuantos te buscan, y en el bienestar toda acción de gracias es para ti, oh tú cuyo recuerdo atesoran los corazones de quienes están próximos a ti. En la riqueza todo esplendor es tuyo, Señor, de quienes están consagrados a ti, y en la pobreza todo mandato es tuyo, oh tu esperanza de quienes reconocen tu unidad. En la alegría toda gloria es para ti, oh tú fuera de quien no hay otro Dios, y en la tristeza toda belleza es tuya, oh tú fuera de quien no hay otro Dios. En el hambre toda justicia es tuya, oh tú fuera de quien no hay otro Dios, y en la saciedad toda misericordia es tuya, oh tú fuera de quien no hay otro Dios. En mi tierra natal toda merced es tuya, oh tú fuera de quien no hay otro Dios. Y en el exilio todo decreto es tuyo, oh tú fuera de quien no hay otro Dios. Bajo la espada toda munificencia es tuya, oh tú fuera de quien no hay otro Dios. Y en la seguridad del hogar toda perfección es tuya, oh tú fuera de quien no hay otro Dios. En la noble mansión toda generosidad es tuya, oh tú fuera de quien no hay otro Dios. Y en el humilde polvo todo favor es tuyo, oh tú fuera de quien no hay otro Dios. En la prisión toda fidelidad es para contigo, oh tú otorgador de dones. Y en el encarcelamiento toda eternidad es tuya, oh tú que eres el Rey sempiterno. Toda generosidad es tuya, oh tú que eres el Señor de la generosidad, y el soberano de la generosidad, y el Rey de la generosidad. Atestigo que tú has de ser alabado por tus hechos, oh tu fuente de generosidad, y obedecido en tus mandatos, oh tu océano de la generosidad. Aquel a quien procede toda generosidad, aquel a quien retorna toda generosidad. Agradecemos aos amigos por esse momento tão delicado, tão especial, devocional, que nos prepara para darmos continuidade. E agora seguimos com um momento inspiracional. Escolhemos para esse momento inspiracional de hoje convidar duas experiências de visitas, duas experiências diferentes. A primeira, que é a experiência que a Git vai nos relatar, é do ponto de vista de quem visita. Então, ela fez não só uma, mas ela vai escolher uma visita para relatar para a gente, e vai relatar como ela tem feito esse processo para que as visitas possam ser bem-sucedidas. Então, prestem bastante atenção, porque é um relato do como. E a segunda vai ser a Lena nos relatando a experiência de ser visitada. Então, do ponto de vista de quem recebe a visita. Então, são duas experiências muito interessantes para ilustrar e nos inspirar
nas nossas visitas. Então, como era previsto que a Git não estivesse presente, ela tinha um compromisso que não dava para cancelar, nós fizemos uma gravação. A gravação está tão boa que eu sugiro, se a Git estiver de acordo, compartilhar a gravação e se ela quiser completar alguma coisa após a gravação, que ela fique à vontade. Que aí ela, acho que ela fica no lugar de mais sossegada, mais tranquila, né? Assistindo, e ficou muito, muito claro todos os passos, então assim, tá bem legal. Ela já consentiu ali com a cabeça, então vou compartilhar com os amigos. Qualquer dúvida, a gente pergunta em loco. Isabela aqui, presente, isso é muito bom. Então, amigos, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que nasceu agora com a participação nesse nosso plano de ensino, né? A querida Ana Paula se deu ao trabalho de preparar para mim um caderno com nomes dos nossos contatos, tanto das reuniões que aconteciam nas terças-feiras na minha casa, como também de outros encontros do Círculo de Estudo. E eu fiquei de entrar, então, em contato com essas pessoas e a convidar para alguma atividade, e preferencialmente começando a ver a possibilidade da gente recomeçar as palestras das sextas-feiras virtuais para o nível mesmo da nossa comunidade aqui do Distrito Federal. Então, o jeito que eu estou fazendo é o seguinte: eu tenho orado todos os dias com um caderno bem assim na minha frente ou no meu colo, e pedindo a Deus para que abrisse os caminhos para a gente encontrar essas pessoas que estão mais preparadas, e também para aumentar as susceptibilidades espirituais das pessoas que a gente já teve contato, que já conhecem a fé. Então, cada dia eu olho a lista dos nomes e escolho uma, duas ou três pessoas para ligar. E vou contar, então, a experiência que eu tive com uma das nossas amigas, que já faz tempo conhece a fé e gosta muito, realmente comunga com todos os princípios, e atualmente também está estudando o livro 2. E foi muito bom, porque ela ficou feliz de falar comigo, e eu fiquei muito feliz de falar com ela, e a gente trocou algumas notícias, alguns eventos, e então eu pude ver que ela continua realmente interessada, e, se Deus quiser, vai participar como ouvinte das nossas palestras das sextas-feiras. Então, é uma nova experiência que eu estou trabalhando, espero que vai ter bons resultados. Um grande beijo a todos. Muito bom. Simples, com os detalhes bem claros, compartilhados, e dá vontade de tomar nota de alguns aspectos. Então, agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir a querida Lena, que vai estar compartilhando com a gente do ponto de vista de quem recebe uma visita. Oi, Ana, obrigada. Eu vou tentar abrir a câmera, mas se a internet ficar muito ruim, eu desligo, tá? A internet aqui em casa é conta-gotas. Tá ótimo, por enquanto. Tá. Então, eu sou professora de aula de crianças, e minhas alunas da aula de crianças já estão na idade de passar para o grupo de pré-jovens. Já estão todos na idade.
E eu já vinha, né, já tinha falado isso, todo mundo que acompanha as listas já sabe, porque essas minhas crianças, elas, né, vêm sendo acompanhadas a vários ciclos, né? A gente tem uma história desde que eu cheguei aqui, que eu comecei essa aula e a gente construiu esse caminho juntos. E ainda não tinha passado, a gente estava nesse limbo, veio a pandemia, a gente ficou nesse limbo, com dificuldade de se encontrar, a gente manteve as reuniões virtuais, mas não conseguia estudar, a gente algumas vezes estudou, depois a gente se reunia para orar, mas não toda semana, então assim, né, aquelas dificuldades de reuniões virtuais. E aí, a Marlene, que é coordenadora agora dos grupos de pré-jovens, ela me ligou, né, fez uma visita, conversou comigo sobre essa possibilidade, ajudou, né, a clarear coisas que eu poderia fazer, como que eu poderia olhar para essa situação. Também me ajudou a pensar, porque a última vez que eu fiz grupo de pré-jovens, a pré-jovem era minha filha, que agora é casada, daqui a pouco ela também já tem pré-jovens. Então, a gente viu que tinha necessidade de fazer uma atualização, né, de rever, pegar o livro Brisas, levantar os pontos importantes que os meninos precisam, porque a gente precisa garantir que os meninos tenham. E aí a gente teve essa conversa e a gente já marcou e já começou a atualização. E eu já tive uma devocional com as crianças depois disso, que são pré-jovens, eu vou chamar de criança eternamente. E aí falei para eles assim, é muito engraçado esse grupo. Eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês, mas muito legal mesmo. Aí eu contei, né? Olha, eu já vinha falando para eles que a gente ia virar grupo de pré-jovens e tal. Falei, agora eu já falei com a minha coordenadora e ela já tá tudo certo, a gente vai virar grupo de pré-jovens. Aí uma delas falou para mim, mas tia, tem coordenadora esse estudo, é? Eu pensei que era só... Pensei que era só você, assim, que reunia com a gente, fazia umas coisas. Eu falei, não, meu filho, esse negócio aqui não é assim bagunçado, não, é organizado. Tá tudo muito certinho. Mas aí foi assim, a gente já conversou, já fez oração, e agora... Então, aí depois disso, eu já marquei visita com as mães delas todas, já consegui fazer visitas por WhatsApp, mas eu vou presencialmente, em algum momento, levar o livro. É isso, muito obrigada. Maravilha. Gratidão, querida, por compartilhar. E a gente vê que tem quem visita e quem é visitado, um elemento alegria, felicidade em estar participando dessa possibilidade. E que a gente sabe que uma das formas mais eficazes de motivação é contar o que a gente está fazendo de sucesso, né? Que teve um resultado positivo, que deu certo. Por isso a gente escolheu inspirar este momento, motivando vocês com a experiência vivida pelas duas queridas amigas. Espero que vocês tenham ficado bem inspirados. Então vamos dar continuidade na nossa programação. Agora, a gente vai fazer uma passada para dar uma refrescada na memória, uma passada bem leve, em algumas coisas que já foram vistas na reunião de reflexão ou no lançamento da campanha, né, que a gente aprofundou um pouco mais, e hoje a gente ainda vai aprofundar mais. Então, o foco dessa campanha da fase de expansão, que é de 26, né, começou no domingo e vai até o dia 8 de junho, o foco dessa campanha, qual é? Visitar os lares, né? De preferência agora, pela pandemia, para o momento que a gente ainda está de forma virtual, mas como foi colocado, se for com toda a segurança possível, até pode ser presencial. Então, tornar sistemático este ato, essa ação, que seja natural, que seja espontâneo a gente visitar os nossos amigos, que seja realmente um ato de amor. E para quê? Em abrangência, público-alvo, estratégias, a gente vai tá vendo aqui.
né? Então, estabelecendo uma cultura de visitas aos lares como uma expressão de amor é aquilo que, quando isso foi planejado, que a gente tivesse uma campanha de visitas virtuais aos lares, fosse realmente o ganho desse movimento todo. Então, quem que a gente vai visitar? Então, nós colocamos, né, que são várias possibilidades, família dos participantes de atividades educacionais, famílias que já tinham as reuniões devocionais e que precisam do nosso apoio, novas famílias para abrir reuniões devocionais, indivíduos e famílias que podem ser convidados para conferências de ensino, fireside, ciclo de estudos, e outros tantos que a gente possa não ter mencionado aqui. Quando fizemos o lançamento da campanha, nos foi perguntado quem que de repente a gente poderia estar orientando vocês que querem visitar, mas que querem apoiar reuniões devocionais, mas não saberiam de quem. Então, o Comitê de Ensino Diária levantou os lares que podem receber as nossas visitas para fortalecer ou abrir ou reabrir as suas reuniões devocionais. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, pensando na segunda dimensão, que são os bairros para além dos 2 centros de intensa atividade, que são a Vila do Boa e as Quadras 200. Então, a gente tem em São Sebastião 12 lares que vocês podem escolher visitar, a gente pode depois passar direitinho quem são as pessoas que moram nesses lares, e nos demais bairros, né, vocês podem batendo o olho aí, que eu não vou citar cada um deles, né, mas nos demais bairros, para além de São Sebastião, nós temos 45 lares que estão como possíveis receptáculos do nosso amor expresso através das visitas virtuais, ou quem sabe algumas presenciais. Então, querem visitar, vão sair daqui motivados, não sabem quem visitar, escolham um desses lares, entre em contato com a Jace, comigo, com a Naim, com a Luísa, que somos membros do Comitê de Ensino Diário, do CEA, e fala assim, eu quero visitar alguém, por exemplo, lá no Bosque. Quem que você me indica? Qual é o contato? Quais são as pessoas? E aí, será que eu tenho uma familiaridade com essa pessoa? Meu coração bate, minha alma vibra para visitar essa pessoa? E aí, então, a visita deverá ser feita. Se o coração não bateu forte, se a alma não vibrou, vamos escolher outro, porque essa sintonia é muito importante. Não é porque nós vamos dizer, fulano vai visitar ciclano, que isso não vai dar certo, tá bom? Então, continuando aqui, a Guide falou de uma forma muito linda como ela tem feito para se preparar para pegar um telefone e ligar para alguém, para escolher alguém dentre tantas possibilidades. Então, me chamou muita atenção que ela utilizou a expressão de que pedir, rogar para Deus, para que seja colocado na frente dela, para que ela possa encontrar pessoas que estejam mais preparadas para receber essa visita. E também para que sejam colocadas na frente dela pessoas que possam aumentar as suas susceptibilidades espirituais, pessoas que já tiveram contato com a fé, mas que podem ainda ser estimuladas. Então, muito lindo que a gente possa aprender com isso, né? Então, passos que podem seguir para realizar uma visita, a gente comentou sobre isso, primeiro escolher se eu vou sozinho, se eu não me sinto seguro, se eu quero ir me juntar com mais alguém ou formar uma equipe, fazer uma lista, escolher quando, escolher o meio, e depois sempre pensando, mas como é que eu compartilho depois isso, para que essa visita não se perca e ela se torne sistemática, né? Que é a nossa ideia, que não seja uma visita perdida, né? Mas o que é mais importante para a gente quer agora tratar desse assunto, que é onde às vezes a coisa empaca e a pessoa não dá o próximo passo, mas eu não sei como que eu puxo uma conversa, eu não sei como que eu faço, eu não sei como conversar para ter uma conversa edificante ou uma conversa significativa. Então, eu convido o Pedro para seguir daqui em diante. Maravilha, amigos. Então, vamos pensar um pouquinho nessa pergunta, né? Como puxar uma conversa nas visitas? Então, hoje foi muito interessante, né? Eu me preparei um pouco para esse bate-papo que a gente vai ter aqui agora,
porque de fato, né, eu na correria do dia a dia ainda não tinha conseguido fazer nenhuma visita. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou falar de como puxar uma visita, sendo que eu mesmo não fiz minhas visitas, né? E aí, e aí eu, poxa, como é que eu vou começar, né, essa visita e tal? Já sei, vou ligar para minha esposa e vou visitar minha esposa. Vem aqui. E aí liguei para Carol e fui tentar, né? Fala o detalhe que eu não estava em casa. Estava no trabalho. É. Não estava em casa, não. E aí liguei, eu sabia mais ou menos no momento que ela ia ainda ter um intervalo e tal. E aí liguei para ela, né? E aí fui praticar com ela, né? E aí foi interessante que a partir disso ela não estava acreditando que eu estava visitando ela, mas eu falei, amor, estou te visitando, né? E isso me ajudou a praticar meu discurso, né? E a partir disso motivou ela também, porque desde o início, quando lançou a campanha, a gente falou, poxa, a gente precisa visitar, né? Mas de lá para cá nada aconteceu. Aí, né, nessa tentativa de eu tentar visitar ela, tentar praticar para depois visitar outra pessoa, motivou ela a ligar para quem? Para minha sogra. E aí eu e ela ligamos para minha sogra e foi muito legal porque automaticamente a gente foi compartilhando a nossa lista de pessoas, né? E aí a gente foi se motivando e foi bem legal porque a gente viu que é fácil, né, nas nossas conversas. Então, como puxar uma conversa nas visitas? Pode passar, né? Então, o importante, né? Como fazer isso? Né? O importante é ouvir. Então, nessa experiência que a gente teve, né? Eu liguei para Carol, perguntei como que foi, né? Como que está sendo essa experiência dela no trabalho, mesma coisa com a minha sogra, como é que estava, né? Se estava com saudade da gente, né? E justamente isso, né? É importante ouvir, né? Então, pode passar. Esse é um tema muito importante, porque às vezes a gente até prepara alguma coisa para compartilhar, mas chega lá, a pessoa conta tantas coisas que dá para a gente aproveitar e falar sobre várias coisas também, né? Ou então a gente se prepara tanto, né, com coisas para falar, que não deixa a outra pessoa falar. Porque a gente já veio todo armado, eu vou fazer isso, e daí a gente se esquece que a conversa tem dois lados, né? Beleza. Então, amigos, pensando nessa, né, no ouvir e conectar com alguns temas também, tem alguns exemplos, né, de conversas significativas que a gente pode estar introduzindo, né, nessa conversa. Então, a importância da oração é um tema, a bênção de ter uma reunião devocional no lar, convite para formar um grupo de conferência de ensino, como contribuir com a melhora do mundo, né? E isso entre as capacitações, aulas de criança, grupo de pré-jovem, os círculos de estudos, firesides, as próprias visitas entram nesse tema também, né? Porque foi muito interessante que quando eu visitei a Carol, falei que a gente está no período muito importante da fase de expansão, automaticamente ela pensou na gente visitar a mãe dela. Quando a gente visitou a mãe dela começou a falar quem eram as pessoas que ela ia visitar, né? E aí, assim, é muito interessante que vai abrindo o nosso leque, né? E aí a gente pode ir formando equipes e tal. Ensino direto da fé também é um tema. E o estudo das mensagens, né? Da Casa Universal de Justiça, né? Tem a mensagem do Rizvan, tem os textos sagrados também, dos materiais que a gente já conhece, que a gente pode escolher para estar compartilhando. Beleza? Então, essas são sugestões. Oi. Pedro, eu queria complementar o que você está falando, que o Pedro e a Carol começaram a fazer visita, e ele visitou outra pessoa. E eu estava tendo uma conversa em um grupo com essa pessoa, aí que é o Irineu. Aí ele falou assim para mim: nossa, acabei de receber uma visita do Pedro, foi tão legal, deu uma animada, né? Dá vontade de fazer as coisas, fiquei tão feliz. Eu estava comentando como às vezes a gente recebe uma visita, aí pensa, nossa, que legal, todo mundo está visitando, eu também quero visitar, como é que eu vou fazer? E eu fiquei bem animada, achei que foi bem legal o movimento. Obrigada. Massa. E aí tem uma reflexão, amigos, que é para a gente pensar, né, justamente sobre esse ponto. Como puxar uma conversa nas visitas? Às vezes, né, esse ponto que a Helena estava falando, às vezes a gente já tem conversas com amigos e a gente não considera uma visita. Né? Mas por que é que a gente não considera visitas? Né? Sendo que a gente perguntou como que a pessoa está, a gente falou, né, muitas vezes do movimento que está acontecendo, né? Falou, né, perguntou se as crianças estão tendo aulas online, se não estão na escola. Então, tudo isso, né, se alguém da família pegou Covid, né, se alguém faleceu, né, enfim, a gente tem essas conversas com os amigos, fazemos orações juntos, pedindo a bênção de Deus.
E por que a gente não considera visita, né? Então foi bem interessante porque, por exemplo, no meu caso eu comecei com barrais, né? Com pessoas que poderiam me ajudar a fazer visitas, né? Então agora eu puxo para vocês essa pergunta, né? Como que poderia ser feita essas visitas, né? Posso? Pode, e aí depois a gente abre para os outros amigos. Tá. Eu estava pensando, né? Eu achei muito interessante receber uma visita, primeiro porque eu não estava esperando, mas a gente pensa sempre em pessoas que estão afastadas, né? E pessoas que ainda estão iniciando, né, o caminho de serviço, o processo de conhecimento da fé. E daí receber uma visita foi tão interessante porque estimula, assim, né? Mesmo que eu esteja por dentro dos processos, que eu já tenha estudado a carta, que eu esteja participando da campanha, mesmo que eu esteja bem envolvida, como muitos amigos aqui estão bem envolvidos, receber essa visita foi muito legal, porque me motivou a querer também chamar outra pessoa e formar uma equipe. Então, eu achei bem interessante essa questão também de não limitar apenas as pessoas que estão afastadas ou que estão iniciando, né? Mas também os amigos que a gente tem mais contato, ligar, perguntar mesmo como é que tá, novidade, não sei o quê, compartilhar uma oração para que abençoe o dia, né? O trabalho, enfim, o que for. E é isso. Então, amigos, agora é com vocês. Eu falei um pouquinho da minha experiência, de o que eu fiz hoje. E só um ponto interessante. Às vezes a gente pensa, poxa, essa visita virtual vai durar 1 hora. Mas não, poxa, em meia hora eu consegui fazer várias visitas, às vezes, como a pessoa às vezes não estava esperando, não estava programado, 5 minutos, 10 minutos, alguns que dava para conversar mais uns 15 minutos, né? Porque às vezes é no intervalo do trabalho da pessoa, né? Enfim. Como que a gente, como grupo aqui, poderia fazer essa visita? Agora eu preciso da contribuição de vocês. Stephanie, você pediu a fala? Perdão. Eu vi a mão assim levantada. Não fiquem tímidos. Um de cada vez. Um de cada vez. Estava aqui pensando, quando você falou, Pedro, que às vezes a gente não considera visita, né? A gente conversar com um amigo, perguntar como é que ele está e, de repente, trazer uma fala de conforto, de consolo. E o silêncio que deu aqui, depois que a Carol terminou de falar, me fez pensar nisso, né? Se a gente não tivesse usando a palavra visita, será que seria mais fácil se a gente pensar assim? Como é que você começa a conversar com uma pessoa? Você tem ligado para os seus amigos? Você tem conversado com, ou recebido um contato de uma pessoa? Às vezes a pessoa até que nem é do seu dia a dia ali, do seu convívio, e que você começou a conversar com ela e você viu que você estava alimentando aquela alma ali. Só que a gente, às vezes, não chama isso de visita, né? Visita ainda tem uma cara de que a gente vai bater lá, tocar campainha e entrar dentro da casa ou receber alguém que marcou, combinou, que foi lá. Isso é visita. Isso que a gente está chamando de visitas virtuais é uma mudança de paradigma. A gente tem que pegar a cabeça da gente e abrir, né? Para a gente poder considerar, contar, contabilizar e dizer que foi visitado ou que tem realizado visitas, né? Então, vamos fazer isso, né? Vamos pensar, será que eu realizei ou recebi alguma visita essa semana? Nesse sentido de estar entrando em contato com alguém e batendo um papo, puxando uma conversa. Edificante, não jogando fora, né? Nesse sentido que você falou, Ana Paula, eu, na minha cabeça, não fiz visita, apenas liguei para uma pessoa, uma amiga, que há muito tempo não tinha notícia, e liguei e falei assim, eu estou tentando falar contigo e não consigo. Se você tiver uma oportunidade, liga para mim, que eu estou com saudade. Logo em seguida, ela me ligou. Aí começamos a falar.
e ela começou a falar que estava fazendo mudança, por isso que ela estava muito atrapalhada, cheia de coisas, e que ela estava sem dinheiro, muito preocupada, porque não tinha ninguém para alugar o apartamento, que ela estava saindo, ela estava indo para outro, menor. E nessa conversa ela virou assim, já que eu já me mudei para um lugar melhorzinho, você pode vir me visitar. Aí se falou a visita. Assim, claro, vou te visitar. E como é que você está de saúde? Eu estou tomando remédio porque eu não consigo dormir. E aí começou a história de doenças. E eu só escutando. Aí eu virei assim, então vamos escutar mais. Eu falei para elas, então vamos combinar no final de semana para a gente estar juntas. Aí está bom, então a gente se fala. Tá? E foi isso, para mim, não foi uma visita, foi um contato de amigos. Aí, quando você falou isso, aí sim é diferente a história, entende? Fazer uma visita e conversar. Eu tenho essas pessoas que eu há muito tempo não converso, então eu procuro, como procurei agora. Como foi uma a semana passada, logo que terminou a nossa campanha, eu liguei não, passei um zap para Regina Augusto e falei, Regina Augusto, obrigada pela sua dica de filmes, poderíamos conversar sobre ele? Você pode me ligar de volta? Não me ligou, fiquei na minha. Quer dizer, eu tenho essa possibilidade de passar quando a pessoa entra em contato. Quando não entra em contato, eu não vou insistir, porque eu acho que a pessoa não está afim de conversa. Entendeu a diferença? Uma é Bahá'í e outra não. Acho que a Regina Augusta é Bahá'í, né? Não sei. Não importa isso, né? Deixa eu só pegar um ganchinho aqui quando você falou assim, Cris. Quando terminou a campanha. Não, quando terminou o lançamento da campanha. Estava começando a campanha. Maravilha. Anis? Oi, boa noite. Boa noite. Eu até falei com esse tempo que não é tanto uma experiência, mas foi um caso interessante nesse sentido do que a Carol falou da gente ligar para pessoas também, que até mesmo a gente está conversando no dia a dia, mas com outro espírito, né? Então eu liguei eu estou trabalhando lá na escola, eu liguei para Lisa Persky, mas na verdade eu mandei uma mensagem primeiro perguntando, oi, tudo bem? Como é que você está? E ela me ligou depois, mandando assim, tô bem, por quê? Ela ficou assustada com eu querer saber como que ela estava. Ela falou, tá tudo bem com você? Meio que comecei a saber o que falar, no sentido de que ela... Não, que legal você me perguntar como é que eu estou, porque geralmente não é tão amável, tão não sei o quê, quase nunca mais as pessoas tratam com tanto carinho, tipo, com preocupação mesmo, né, de saber. Então, eu acho que deve ter muitas pessoas nesse sentido de que uma ligação para genuinamente saber como que a pessoa está e conversar sobre outro assunto, mesmo que seja do lugar de trabalho, mas que você vai falar sobre outra coisa. Então, só também nesse sentido do que a Carol falou, de a gente ampliar para quem que a gente poderia estar fazendo visitas e conversando sobre outros assuntos, né? É isso. O Anis falando isso, eu lembrei aqui também, né, de uma visita que eu fiz agora à tarde, que descobri que a pessoa está mudando de casa, né? Tinha um tempo já que a gente não conversava, e a pessoa, estou mudando de casa. Está reformando algumas coisas que precisa, mas quando eu for mudar, eu vou te ligar para a gente ir lá fazer uma oração juntos, né? Antes de eu mudar, para abençoar meu lar. Então, poxa, tanto que com essa ligação que eu fiz para ela, né? Eu nem sabia disso, e olha o que ela me convidou para fazer, né? Para abençoar o lar dela antes dela mudar. Então, tanto que é rico, que é bonito, né? Essa espiritualidade, né? Que a gente vai construindo juntos. Obrigada, Pedro. Vou dar essa ideia para minha amiga quando for visitá-la. Já que você mudou de lugar, vamos fazer uma oração para o seu lar? Boa ideia. Gratidão. Eita, eu mudei. Quem quer me visitar para fazer uma oração para abençoar meu lar? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Ótimo. Massa, amigos. Vamos dar oportunidade também para os outros. Georgina? Pelo que eu estou vendo aqui,
A minha vida é completamente diferente da de vocês. Porque eu reservo a minha manhã inteira, e isso que eu levanto às 7h30 da manhã, só para falar sobre a fé com as pessoas. Então, eu não ligo para uma pessoa, eu ligo para 5. Também eu reservo. Então, por exemplo, eu recebi uma visita muito incrível ontem. Uma pessoa que é da mesma tribo que eu, Caigangue, lá de Santa Catarina. E eu recebi via Embratel uma ligação. E foi muito interessante, porque essa pessoa que me ligou é o professor lá da aldeia, né? Ele é professor da língua caigangue e de português. E aí a gente conversou muito, e não dava para conversar muito bem, porque é via Embratel, né? É uns telefonezinhos que eles compram lá no Paraguai, não sei como é que é lá, né? Então, falha um pouco. Mas então eu recebi uma visita muito interessante e que eu amei. E fiz várias. Acabei de fazer agora à noite, eu fiz mais 2 visitas. Uma, acho que vocês conhecem, chama que quer voltar. Ela é Bahá'í desde criança. Qual é o nome? Travou para mim, não sei se travou para os demais amigos. Travou. Ela mora lá na Ceilândia, e ela disse que é Bahá'í desde criança e que estava afastada. Qual é o nome dela, Georgina? Maria Teixeira. E ela queria voltar. Então, eu falei para você, né, sobre ela, mas eu já resolvi tudo. Já pus ela no grupo de orações e já pus no Farside. Não sei se ela vai conseguir no Farside, mas pus ela em 2 grupos de orações. Então, e também para conversas, para a gente conversar toda semana. E também, eu também, não sei se vocês sabem, mas eu recolho doações, né? Por aqui, pela região. Eu sou de um grupo aqui do Tororó, que abrange vários condomínios. Então, eu recebo doações. Então, eu recebo cobertores, recebo de tudo, né? E aí eu tenho que depois, a maioria das vezes eu tenho que buscar na casa da pessoa, então tudo isso leva tempo. Mas eu vou buscar e depois eu vou distribuir, então eu falo com a pessoa de quem eu estou pegando a contribuição, eu falo com a pessoa para quem eu estou levando a contribuição, e assim é. E essa semana teve ali embaixo, lá para baixo, perto da Casa da Glória, lá, teve uma família que está passando muita necessidade, que o Borges, que é Bahá'í, aqui do condomínio, ele descobriu essa pessoa porque trabalhava com ele viu essa pessoa ativa, hoje essa pessoa está passando fome. Então, nós resolvemos, a nossa assembleia, dar uma cesta básica e conhecer a pessoa. Aí ficou para mim ligar para a pessoa para conhecer. Então, eu também liguei. Lena, chama Lena. Tem 2 filhas e todos na casa dela estão sem trabalhar, né? Doentes, os mais velhos doentes. Então, a minha vida é o dia inteiro assim, é muito corrido, eu não tenho tempo para nada, para nada. Mal eu faço comida. E estou sempre recebendo ligações, sempre recebendo ligações. Toda hora alguém está me ligando para me pedir um conselho, para me pedir alguma coisa. E é o tempo todo. Massa, Georgina. Algum outro amigo quer compartilhar alguma experiência? A gente já percebeu que tem alguns amigos que conseguem fazer visitas presenciais, alguns que utilizam a estratégia de mandar mensagem perguntando se a pessoa tem um tempinho, outros que ligam, né, ou que mandam mensagem, posso falar com você rapidinho, né, e liga para a pessoa, ou a pessoa retorna, né? Tem mais alguma experiência nesse sentido, de como abordar, de como
chegar na pessoa. Boa noite. Jack, boa noite. Boa noite, abraço a todo mundo. Olá, Pá. Olá, Pá, querido. Só gostaria contribuir com uma coisa que sempre, diariamente, nós temos oportunidades para passar o fé para os outros. Por exemplo, recentemente foi consulta médica e eu falei com o médico, como está você? Porque você sempre perguntando nós, como está nós? E ele disse, estou muito cansada, até depressão. E eu ofereci para ele uma oração de refresque e alegra meu espírito. Ele me agradeceu. Chegou outra oportunidade, chegando na clínica. Tenho vantagem para ser idoso e com doença. Cheguei na clínica e a enfermeira disse, eu falei com ela, você conhece alguém que precisa dessa oração de cura? Ela leu, disse, eu vou ficar com isso. Essa é para mim, eu não quero dar para outro. Tem cartões. Outro dia, a pessoa com botijão de gás chegou na motocicleta. Eu disse que ele, isso aqui não é fácil, com motocicleta, com botijões de gás, tudo isso aqui. Seu serviço é muito importante. Eu ofereci para ele oração a partir da minha casa. Outras vezes ele voltava. Ele tinha na bolsa dele e ele falou que eu sempre fico com essa oração. Então, diariamente tem oportunidades. Chega na loja de ração para cachorro. Amigo lá depois de muito tempo, ele falou, eu falei, como está você? Nasceu a criança, estou muito alegre. Eu ofereci para ele oração da criança. Depois de um tempo, ele sempre, como está a sua criança? Agradeço para a oração. E orações. Então, sempre armado com as... Deu para entender. Obrigado, Jack. Esses cartões são maravilhosos, gente. Sim. E onde é que consegue? A gente vai ver alguns exemplos. Gente pode chegar na gráfica, na papelaria, e pode fazer isso aqui para mim, e a pessoa, isso aqui é interessante, posso ficar também com algum? Porque de um lado tem uns cartões que de um lado diz assim, obrigada pelo seu trabalho. Isso, agradeço o seu trabalho. Dá para ler isso aqui? Cheguei no lugar de SUS, e a pessoa fica muito... Então, isso aqui, a Terra é um só país, e os seres humanos, seus cidadãos, Fei Bahá'í, a pessoa falou, isso é verdade puro. Então, nós temos oportunidades sempre para agradecer. Outro dia, amigo falou, meu pai faleceu. Deu para ele oração para morto. Sim. Então, além das visitas, temos oportunidades diariamente. Tem gente que está com fome para receber as orações de cura, orações para nossos amados que passou para o outro lado. Educação, crianças, tem tantas coisas. Maravilha.
Obrigado, Jack, pela... Eu falei demais. Não, que isso, foi maravilhoso. Adorei ouvir, foi ótimo. Tem oportunidades, né? Aquilo que eu estava falando. Um dos temas que a gente pode compartilhar é daquilo que a gente já sabe, né? Então, muitos amigos fizeram o livro 1, os materiais do Instituto, leu algum texto, memorizou algum texto que gosta, e também é uma oportunidade de estar falando, presenteando os amigos e estar falando sobre esse texto com os amigos, né? Carol quer falar uma coisa também, que é sobre isso também, e aí a gente passa para a Marlene, que a Marlene também vai dar alguns exemplos do que fazer nessas visitas. Só queria compartilhar com vocês que eu acho bem interessante mesmo a gente sempre estar preparado com alguma coisa para presentear as pessoas, porque uma vez eu e o Pedro fomos no Gilberto Salomão, antes da pandemia, há muito tempo atrás, fazer uma pesquisa de preços de celular. E daí a gente entrou numa loja e quando a gente senta na cadeira, bem assim no vidro do computador da pessoa, tinha um folheto Bahá'í, que falava, né, a Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. Daí tinha Bahá'u'lláh e tinha Fé Bahá'í escrito. Daí eu perguntei onde é que ele tinha conseguido, qual era a fonte, né? Quem foi que deu para ele aquilo lá? E se ele sabia, ele falou, eu gostei, é um senhor que é um cliente meu, alto, não sei o quê. Pelas características, deu a entender que foi o seu Hulk que entregou para ele. E o seu Hulk sempre anda com uns cartõezinhos assim também. Daí eu achei muito interessante porque tá fazendo a divulgação, né? Tá ali mostrando, tá à vista para todo mundo ver e para todo mundo ler. E ele gostou mesmo, né? Então ele realmente utiliza, ele colocou à vista ali. Então eu achei bem legal e eu queria compartilhar com vocês essa Maravilha. História. Como que essas conversas fazem parte da fase de expansão? Quando eu pego isso e compartilho com as agências, né, esses aprendizados. Né, e aí, assim, eu me sinto parte que eu estou contribuindo para a fase de expansão dessa forma. Né, porque a gente entende que, a partir disso, surge um processo, que a Marlene agora vai dar continuidade aí para a gente. Então, amigos, foi perfeito, né? Parece a sinergia, né? Ana, você não vai compartilhar a tela? Porque justamente, né, as slides seguintes vão mostrar uma iniciativa, né, que na Vila do Boa, no núcleo, na equipe central, né, da vizinhança lá do Centro de Intensas Atividades, surgiu essa ideia de apoiar essas conversas significativas. Pode colocar o slide, Ana Paula? Oi? Então, como lá, o núcleo, né, são jovens, né, muitos deles não são barrais, né, estão atuando, são professores, animadores, né, fizeram o livro 1, tudo, mas assim, não são barrais consolidados e tudo. Então, para eles, talvez visitar as famílias, ter conversas significativas com as famílias. Então, como conduzir essas conversações, né, e fazerem com que essas conversações se aprofundem, né? Então, nós vimos que é muito importante, a gente tem aprendido, né, nos agrupamentos avançados, né, onde estão nas fronteiras da aprendizagem, que levar uma população inteira, né, para reconhecer a revelação de Bahá'u'lláh, né, e isso transformar aquela comunidade e aquela população, então, caminhar, como diz a guia da Casa Universal de Justiça, caminhar, né, uma população, uma comunidade que caminha, né, no caminho de adotar esses princípios, mesmo que todas elas não se convertam, não se declarem barrais, mas que aqueles princípios permeiem aquela comunidade e transforme o padrão de vida deles e eles estejam caminhando nesse caminho rumo à revelação de Bahá'u'lláh, rumo à melhora do mundo. Então, como que estabelecemos essas conversas significativas e profundas, que vão para além
né, desse estabelecer laços de amizade, né, de acolhê-los, então, que esse amor que começa com esse laço de amizade, como você está, né, se preocupar e tudo, mas como que a gente avança com essas famílias para que elas comecem a receber essa nutrição, né? Essas palavras sagradas comecem a penetrar no seio dessa família e transformar família por família até que uma comunidade inteira esteja né, vivendo e aplicando esses princípios, mesmo que muitas vezes não sejam declarados barrais, mas que se identifiquem tão forte, né, com a revelação e com os princípios que isso comece a transformar suas vidas. Então, esse é o trabalho de construção de comunidades, né? Então, que elas comecem a adorar o louvor, a devocional, a oração em casa. Isso passe a ser realmente incorporado nessa vida cotidiana. E esse caráter devocional elevado vai, junto com os escritos sagrados, vão transformando a vida, o cotidiano e todo o ambiente, né, desde o ambiente familiar e repercutindo e impactando toda a comunidade, né? Então, como fazer isso? E isso que a gente está falando, né, não é só lá na Vila do Boa, né? Então, nós também, com nossa rede de amigos, contatos, parentes e outros, então, como que nós também iniciamos nessas visitas com esse amor, com esse acolhimento, e que como que pouco a pouco nós vamos aprofundando, né? A conta-gotas, por isso que as agências falam visitas sistemáticas, né? Por quê? Porque a conta-gotas nós vamos levando os ensinamentos, os princípios para reflexão desses amigos, nessas conversas significativas. Bom, então, lá na Vila do Boa, começou assim, fizemos esses posts, vocês estão vendo, a Ana Paula está passando, né? Com orações diversas. Então, é muito parecido com o que o senhor Jacques está colocando, né? Só que esses posts é como esses cartões, né? Que a gente faz no mundo virtual. A gente manda por WhatsApp para aquela família. Oi, como você está? Tudo bem? Olha, quer te presentear com, né, essa ação, né? E então, toda semana está enviando um post. E o que a gente né, observem que os posts é um contínuo, né? Porque toda semana a gente vai estar nutrindo, alimentando e mandando um post para eles perceberem, né, que é um contínuo, é sistemático, né? Então, tem um título lá, para aquecer o coração e alimentar a alma. Né? Então, toda vez que esse amigo recebe, ele fala, opa, esse aqui ainda, né, vem dos barrais, vem da contato com a gente, das atividades centrais. E aí, vários temas, e a gente pensava antes, só mandava oração. E aí a gente pensou que se nós colocamos uma perguntinha de reflexão junto, né, pode ver ali, reflexão, oração de cura, para um pouquinho, Ana. Oração de cura. Quem verdadeiramente... perdão. Sim, tá. Então, oração... Sim. Quem é verdadeiramente a cura de todos os males? Né? Então, por que isso? Como que isso ajuda? Porque isso suscita depois um próximo contato. Você gostou, né? Geralmente, né? Eles falam, agradece, obrigado e tal. Então, isso te dá um gancho para depois ligar e aí falar, você gostou? Vamos fazer junto aquela oração? Né? Você conseguiu refletir sobre quem é a verdadeira cura de né? Todos os males? E aí, então, a gente começa a puxar uma essa mais significativa, mais profunda. Né? Por quê? O que a gente observa, né? Por que o valor da conversa significativa, né? Que a gente é recheada, né? Dos textos sagrados, né? Da inspiração, da revelação Bahá'í. Porque a conversa trivial, né? Concorda que isso a gente tem no salão, a gente tem com o vizinho, né? Enfim, no elevador, enfim, a gente tem conversas triviais. Né? Isso a gente tem, mas essa conversa que aprofunda,
é aquela que marca profundamente a alma. Aquele amigo fica tocado, ele sente a profundidade dessa conversa, ele não ouve isso em qualquer lugar, entende? Então, o retorno que tem, que a gente percebe, né, nessa experiência, nessa prática das conversas significativas, é que eles ficam ansiosos de uma nova conversa. Entende? Eles falam, então, quando às vezes a gente, né, por algum motivo não volta a ligar e tal, na próxima conversa, esses amigos falam, puxa, eu senti falta, nossa, a gente precisa ter mais aquelas conversas, nossa, eu gostei tanto, entende? Então, por quê? Porque você abriu a cidadela do coração daqueles amigos, entende? As portas estão se abrindo, as percepções espirituais começam a ser despertas, começam a elevar. E aí, então, pouco a pouco, essas revelações, esses escritos começam as pessoas a adotar, independentemente se são barrais, eles começam a adotar isso na sua vida, a ver a beleza que é e a se interessar, né? E aí, então, a gente sempre nas conversas fala, olha, Bahá'u'lláh, né, que é o fundador da Fé Bahá'í, fala assim, diz assim. Então, sempre não tem medo de falar de Bahá'u'lláh e tal, porque em algum momento essa alma vai poder querer saber, não, mas quem é Bahá'u'lláh, né? Não, eu quero saber mais, nossa, essas coisas que você me fala são tão, né, me tocam e tal. E aí, então, é a oportunidade de, né, do ensino direto, de conversações mais profundas, de falar, olha, você quer conhecer mais? A gente, né, você quer ajudar, nós trabalhamos com a melhora do mundo. Então, aquela citação pode passar, Ana. Então, tem a citação do livro 1, a melhora do mundo é possível através de ações puras, né, boas e conduta louvável e digna. Né? Essa é uma chave, é uma citação do livro 1, né, que todos nós conhecemos de cor e salteado, e que abre as portas para convidar. Você concorda que a melhora do mundo é possível através... Não tem quem não vai dizer, é verdade. Não, né? Como o mundo está precisando, né? Todos os males que a gente enfrenta é porque ações louváveis e dignas, ações puras e boas, como o mundo precisa, necessita, né? E aí, então, a gente pode lançar o convite, olha, mas a gente pode, né, juntos melhorar o mundo, né? Então, aí a gente convida para um livro 1, olha, você quer aprender com a gente, né? Nós estamos aprendendo como fazer isso. Né? Então, o convite para vir junto com a comunidade Bahá'í, vamos participar do processo do Instituto que nos instrumentaliza para como, então, a gente pode fazer essa melhora do mundo acontecer. Né? Então, assim, N citações, olha, a Ana Paula colocou esse, né? É maravilhoso, reuni-vos com maior júbilo e camaradagem, né, e recitai os versículos revelados pelo Senhor misericordioso, assim fazendo as portas do verdadeiro conhecimento se abrirão ante vossos seres interiores. Né? Então, quando a gente compartilha essa citação, né, como um cartão, um presente, então a gente pode pensar, escuta, como é que abro as portas? Como que a gente pode abrir as portas do verdadeiro conhecimento, né, no meu lar? A resposta está na própria citação, né? Quando a gente se reúne no nosso lar com maior júbilo, camaradagem, e a gente recita os versículos. É uma reunião devocional. Né? Então, a gente está ensinando e falando como é que as maravilhas, né? Que é as bênçãos que traz para o lar, quando a gente abre uma reunião devocional no lar, né? E juntos reúnem-se em júbilo para orar. Né? Então, como que esse simples cartão, como o senhor Jacques faz, né? E uma perguntinha simples que a gente coloca nessa conversa significativa, puxa um tantão de coisas importantes e que elevam a consciência e podem abrir aquela alma para se juntar a nós nesse trabalho, né? De reuniões devocionais, de, né, fazer oração no lar.
né? Então, é mais um pensamento, né? Ó, é uma citação tão importante. Então, quando surgir um pensamento de guerra, né? Nós sabemos essa citação de cor também, né? Fazer oposição com um pensamento mais forte de paz. Então, estamos lá visitando e conversando, e esse amigo está lá abrindo o coração e dizendo, eu estou com tanto problema, tanto conflito em casa, porque aconteceu isso, aquilo e tudo. E a gente fala, nossa, olha, né, isso, a fofoca, o conflito, né, essas coisas, como que causa desunião. Então, nós temos uma citação na Fé Bahá'í que fala exatamente sobre como a gente pode lidar com essas situações, né? Posso compartilhar contigo? Eu vou te presentear com esse cartão, né? E aí manda esse cartão, e daí numa próxima conversa, né, aprofunda esse tema com eles, né? Pergunta, olha, como é que a gente pode fazer com os nossos pensamentos perturbadores quando a gente está tão aflito com esses conflitos, com essas fofocas, as intrigas, né? E aí estuda, né? Numa conversa mesmo, né? Vamos pensar e aí, pouco a pouco, esses amigos vão sendo nutridos, né? Então, às vezes, assim, de chofre, a gente não consegue convidar para um círculo livro 1. Então, o que a gente está aprendendo? Né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Entende? Então, primeiro, nutre eles, leva os citações do livro 1 para uma conversa significativa, que eles vão ver a beleza que é essas citações, que lindo que é, e então fala, olha, você gostou e tudo, olha, a gente, né, tem um processo de instituto onde a gente vai conhecer tanto dessa revelação dentro desses escritos e poder levar para outras pessoas também, né? Entende? Então, como que fica fácil, né? É muito mais fácil, né? Quando a gente introduz e utiliza todos os recursos que nós já temos, né? Então, nós passamos todos a ser instrutores divinos, né? Porque lá no passado, lembra que a gente dependia daqueles grandes instrutores, né, eruditos que sabiam a fé, a história da fé e todos os detalhes, e a gente não se sentia seguro para ensinar. Mas agora o processo de instituto empoderou todos nós. Cada uma dessas citações é uma joia, é uma pérola rica, através do qual a gente está ensinando, a gente está levando adiante a fé, né, ensinando os amigos, nutrindo os corações dos amigos. Vê como que o processo de instituto socializou a fé, né, para a gente levar para as massas, para ensinar e para acontecer a entrada em tropas. Né? Então, desculpa, a gente está alongando. Então, aí é só mais uma lâmina, né, que traz várias citações, né, que a gente, sabiamente, como o senhor Jacques colocou, cada situação, então, é um pai de criança, então, eu compartilho um texto, uma oração sobre educação de crianças, né? É uma pessoa aflita, eu falo uma oração de remoção de dificuldades. Né? N situações, o cotidiano é recheado de pequenas situações, e para tudo nós temos citações, para tudo. É uma bênção maravilhosa essa revelação. Pode colocar, Ana, as citações, né? Esse a gente já citou, né? É só para a gente ver o arsenal que nós temos em mãos, que o processo do Instituto nos traz, e que cada um que fez o livro 1 pode usar desse arsenal maravilhoso. E vai além, né? Todos os livros têm citações incríveis, né? Então, é isso que a gente queria trazer, né? De como que a gente pode avançar nessa visita, avançar nessa conversa e ir aprofundando e levando esse amor que começa com o nosso amor por eles e a gente depois passa a levar o amor de Bahá'u'lláh pela humanidade a todas essas almas, né? Acho que era isso, não quero me alongar mais, obrigada. E aqui sim, então, né, essas visitas que os amigos fizerem, né, assim como o Pedro fez hoje, olha que lindo, né, no momento que estavam em conversação, numa videochamada, tendo essas conversas, ele registrou,
né? Então, registrem também, né? Se possível, é claro, né? E compartilhem com o CEA, né? A gente vai ficar muito feliz de estar recebendo, porque isso inspira, né? Quando a gente vai multiplicando, como o Pedro tão lindamente falou, né? Um vai estimulando o outro e fala, olha, eu fiz, e isso se torna uma corrente do bem, uma corrente de levar esse amor de Bahá'u'lláh para todos os cantos do nosso agrupamento. Sim, e aí deixar esse convite, né? Espero que os amigos, né, tenham curtido, e aí o convite para o segundo encontro, né? Que a gente tem, é o encerramento da campanha, dia 12 de junho, então, olha, que bom, a gente tem um tantão de dias aí pela frente para praticar isso que a gente, né, compartilhou aqui, e daí temos esse encerramento maravilhoso, dia 12 de junho, né, e todos poderem trazer esses compartilhamentos, essas visitas no decorrer desses dias para as agências, e a gente celebrar como uma grande, né, festa de unidade, celebrar essa nossa campanha, né, virtual também. Então, dia 12 de junho, às 4 horas, cai num sábado, né? A gente achou melhor um sábado para ter maior participação, né? Tá bom? Então, fique o recadinho ali, né? Do lado, fique de olho nas datas, né? Então, às vezes a gente sente, puxa, é tanta atividade, choca com a minha atividade, eu tenho um círculo hoje, eu tenho uma oração. Então, assim, a dica, né? O que a gente fala, não, isso não é choque, é a gente convergir, né? A gente tentar realmente se unir nesses momentos. Então, convida seu grupo, convida seu grupo de estudo, seu grupo de oração, para participar também, né? E trazer eles juntos. E a gente não subestimar nunca a capacidade de que os amigos vão, né, nesse momento, nesse espaço coletivo, também se inspirar, também perceber, nossa, eu também posso fazer isso, eu também posso contribuir, fazer uma visita, né? Então, a gente confiar na capacidade dos amigos, confiar de que eles, estando nesse espaço coletivo, vão sentir esse fluxo de amor e vão também querer nadar nessa correnteza junto, né, junto com a gente, tá bom? Maravilhoso. Temos Érica aqui. Eu vi que a Érica andou caindo algumas vezes. A conexão dela é um tanto instável, né? Acho que ela não está aqui mesmo. Bom, Jace, você consegue fazer o encerramento, querida? Tá colocando a Leonora para dormir. Pode ser? Tá. Dando leite, botando para dormir. Certo. Então, a Jo está aqui, né? A câmera está fechada. Isso, a Jo está aqui. Então, queridos amigos, a gente deseja de coração que tenha sido enriquecedor para vocês e que vocês saiam daqui com muitas, muitas, muitas inspirações e desejos e vontades de ações. E contem para nós, né? A diferença pode ser só a gente pensar que a gente está dentro do plano, a gente está alinhado com as agências, e essa ação minha é uma visita, e eu vou compartilhar essa visita, para que nós possamos dar continuidade e avançar nesses processos. Então, convido agora a querida Jo para a gente fazer o nosso encerramento musical. Boa noite! Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essa música que eu vou cantar, eu gosto muito de cantar nas campanhas, e é um chamado de Bahá'u'lláh para todos nós. Essa música fala assim, que não bastam palavras para demonstrar a vida que queremos ensinar.
A vida Bahá'í precisa ser uma luz que todos possam ver. Agora eu vou cantar e vocês vão me acompanhar, tá bom? Combinado? Muito bem. Não bastam palavras para demonstrar a vida que queremos ensinar. A vida Bahá'í precisa ser uma luz que todos possam ver. Ó Deus, concede-me luz. Ó Deus, concede-me luz. Ó Deus, concede-me luz para ensinar melhor. De novo. Não bastam palavras para demonstrar a vida que queremos ensinar. A vida Bahá'í precisa ser uma luz que todos possam ver. Ó Deus, concede-me luz. Ó Deus, concede-me luz. Ó Deus, concede-me luz para ensinar melhor. Para ensinar melhor. Que lindo! Muito lindo! Obrigado! Oh, Habib dormindo, lindo. Que maravilha! Oh, que fofo! Que delícia, gente. Não dá vontade de terminar. Pena que a gente não tem controle do tempo e não consegue fazer as horas pararem. Essa semana eu não consegui fazer minhas visitas, porque foi uma semana bastante difícil para mim, como todos sabem, né? A gente teve, família Galvão passou por uma provação muito forte, e a gente está aqui ainda se recuperando, mas eu prometo que semana que vem a gente já vai estar mais tranquilo. E eu quero fazer. Eu já fiz a minha lista, viu, dona Guite, com várias pessoas que eu quero visitar também. Ô, Jô, você foi visitada essa semana? Olha, eu queria compartilhar uma coisa. Ontem eu fui visitada. Eu acho que a pessoa nem percebeu que estava me fazendo uma visita, mas eu vou até passar um áudio depois para ela agradecer. A Thelma. A Thelma me ligou e nós conversamos, eu acho que quase 1 hora. Ela querendo saber tudo sobre o que estava acontecendo comigo, com a minha família, como nós estávamos. E foi tão lindo, eu fiquei impressionada, né? Nunca imaginei que a Thelma ia me ligar. E ela me ligou e eu fiquei muito feliz com a atitude dela. E talvez ela não esteja nem sabendo dessa campanha de visita, mas ela, sem querer, ela me fez uma visita. E eu vou falar para ela sobre essa campanha. Ótimo. E falar que eu fiquei muito feliz sobre a visita dela ontem, que me deixou muito feliz. Muito bom. Então, vamos espalhar que isso é visita, né? Até eu estava na reunião de reflexão, mas é bem isso, né? Acho que hoje a gente está conseguindo ter um pouco mais de clareza, né, e consciência de que isso né, que você acabou de relatar, né, uma visita que você recebeu. A gente não dá esse nome normalmente, né? É igual então, quando começamos as devocionais. Isso. Né? Igual quando a gente começou as devocionais nos lares, a gente não tinha isso como uma devocional. Isso. Né? E depois a gente continuou fazendo e hoje a gente considera como uma devocional. Isso. Em nossas casas, né? Uma luz. Perfeito. E aí a gente continuou fazendo, né? Como uma devocional. Isso. Assim a gente tem que lembrar, só para fechar, né? Que a gente está criando uma nova ordem mundial. Então, as coisas estão mudando de nome, e às vezes nem a gente se dá conta, né? De que são novos modos, são novas ações, são novos nomes. Fale, Marlene.
Então, que bom que você tocou nesse ponto, Jô. O que a gente tem aprendido, né? Nas vizinhanças e tudo, que essa coisa, né, de estabelecer essa cultura das devocionais, ela pode sim, agora na pandemia, né, iniciar de portão. Você faz uma visita de portão, compartilha poucas orações, oferece 1, 2 orações, e é assim que começa. E aquela família fica tão feliz, agradecida com essas poucas orações, entende? E aí, numa próxima, você repete, e aí vai nutrindo esse caráter devocional. Aquilo, daqui a pouco, é uma reunião devocional, entende? Então, é assim, não tem que estabelecer tudo certinho, a pessoa saber de cor e salteado todas as regras e como é que funciona. Não, ela começa com um compartilhamento de oração de portão. Você ora com a família no portão, uma simples oração, e ela fica agradecida e quer mais, e quer que volte, né? Minha conclusão, gente, só para a gente fechar, eu sei que está tarde, a gente tem que terminar. A gente tem falado, precisamos estabelecer uma cultura de visitas sistemáticas aos lares. Mais do que isso, agora precisamos entender o que já fazemos são visitas. Primeira coisa, né? Porque aí a gente tem a intenção clara de que são visitas e que a gente faça isso de forma sistemática. Né? O que é fazer sistemática? É fazer, de forma que aquilo seja natural. Né? Quando a gente fala que faz parte de um sistema, de acordar, como a Georgina contou, todos os dias, todas as manhãs, ela visita, né? Ela ligava, agora ela falou hoje, eu visito. Talvez ela nunca tivesse usado essa expressão, né? Então, isso é mudança de cultura, mudança de compreensão, expansão de compreensão de consciência. Beijos, boa noite a todos. Não, a Edith quer falar. Só rapidinho, querida. Eu queria dizer o seguinte, eu estou aqui tão emocionada, pensando que uma comunidade que conseguiu criar, alimentar e ter pessoas como todas essas que falaram hoje à noite, realmente é uma comunidade muito abençoada e muito vitoriosa. Não há nada que nós não possamos atingir. Paula está conosco. Boa noite. Gratidão, nossa, gente. Gratidão a essa comunidade, né? Então a gente tem razão. Muito. Isso. Vamos compartilhar esse momento com os nossos amigos. Vamos contar. Vamos visitar Jack, e contar eu quero cartão, como foi. Jack. Eu quero cartões de presente, viu, seu Jack? Uma sugestão, escolha um amigo amanhã e compartilhe como foi esse encontro de hoje. Visite esse amigo e conte como foi esse encontro de hoje. O que vocês colocaram no coração que estão levando para casa, para a vida, para a alma. Boa noite, gratidão. Fiquem com Deus. Beijo.